Olá, olá, bom dia! Hoje é dia 6 de junho e vamos falar das nossas loucuras que nos dá hoje, amém? Todo mundo é louco em alguma esfera. O Augusto Cury tem um livro que eu gosto muito, de Gênio e Louco, Todo Mundo Tem um Pouco. Esse é o título do livro. E eu gosto desse título porque ele fala do real, o nosso real, da realidade das nossas loucuras cotidianas. Só que ele fala que existe uma loucura real, que Freud vai chamar de neurose. Todos nós somos neuróticos, mas somos uns neuróticos funcionais, aqueles que trabalham, né? E nós temos as psicoses e temos as perversões, né? Segundo Freud. Agora, com relação a ele tá falando aqui, ele tá dizendo que sim, nós podemos ter ansiedade, podemos ter depressão, podemos ter transtorno de personalidade. Só que o que está por detrás disso? Os nossos disfarces. As loucuras só podem ser tratadas quando abandonam seus disfarces. Então, nós na TFE, nós entendemos que a emoção é emoção primária, emoção secundária e emoções instrumentais. Sabe aquilo que eu faço? A lágrima do crocodilo? Você não tá vendo quanto eu tô sofrendo? Só para ganhar aquilo que eu quero. Eu estou instrumentando a minha loucura para ganhar vantagem. E aí, na análise do comportamento, a gente vai falar sobre a função do comportamento, não é isso? Por que aquele comportamento se repete? O que aquele comportamento ganha de benefício por estar ali? E isso tudo a gente consegue resolver quando para de usar os disfarces. Olha aqui o que eu tô falando com você. Quando a gente tá aqui com uma família, por exemplo, né? Uma criança que faz birra e ganha tudo que quer. Uma criança atípica, que quando ela não está, né, no transtorno, ela tá ali, ó, no seu temperamento, nos seus desejos, e ela já entendeu que se ela grita, todo mundo entrega. Tá entendendo? É o comportamento que funciona. Manipulação, Irlânia, não. Quando a gente fala de criança, a gente não fala de manipulação, não. A gente fala de comportamento que funciona. Tá entendendo? Agora, adulto, são as emoções instrumentais, que são as nossas loucuras com disfarces, ok? Isso é importante olhar. Ah, Irlânia, mas eu sou santo, eu não faço isso não. Tá bom, senhor santo. Eu também sou Irlânia dos Santos. Tá entendendo? Porque a gente é esquisito. E enquanto a gente ficar fingindo que não é, a vida vai continuar sendo horrorosa. Em vez de ser a vida pode ser maravilhosa, vai ser a vida sempre será horrorosa. Entendeu? A gente muda a palavra, porque é o que aquele comportamento tá fazendo com a nossa vida. Janelas paralelas são construídas com autodiálogo, fazendo uma mesa redonda com as nossas tolices, nossa estupidez, nossos medos e pensamentos débeis. Mas quem dialoga sistemicamente com os seus conflitos? Quem é que dialoga sistemicamente com os seus conflitos? Eu gosto de Divertidamente. Você viu Divertidamente? Aqui, ó. Todo divertidamente. A ansiedade, lá do nosso Divertidamente, ela senta numa cadeirinha no final, né? O centro de controle, todos os integrantes, medo, raiva, tristeza, nojo, alegria, tédio, inveja, vergonha e... tá faltando um. Esqueci, gente. Enfim, pega a ansiedade, coloca na cadeirinha e dá um chá pra ela e fala, fica aí quietinha, né? É mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Pegar a nossa ansiedade, colocar na cadeirinha, dar um chá pra ela e falar pra ela, eu vejo você. Você faz parte de mim, mas você não é a minha totalidade do eu.
E aqui eu vou administrar, porque eu estou no controle. Você faz parte, ó, faz parte, tá aqui. Mas não vai acabar com a minha vida, não. É isso que a gente precisa fazer com os nossos medos, pensamentos débeis, tolices. Porque muito da ansiedade que a gente carrega e acaba com a nossa vida é o medo de algo que jamais irá acontecer. Jamais acontecerá. E a gente tá ali. Mas quem dialoga sistemicamente com seus conflitos? Tô falando pra você, bota a ansiedade e vai conversar com ela. Bota o medo e vai conversar com ele. Bota a raiva e vai conversar com ele. Ai, caminha com alegria, caminha com alegria. Ah, caminha com alegria todo dia, todo dia. Gente, eu vou fazer um parênteses aqui, né? Eu nunca fui tiete, assim. Eu gosto de livros, é algo que eu gosto bastante. E gosto de... Sou velhinha, né? Então eu tô sempre com livro assim na mão, sabe? Eu pego os livros e tal, tô aqui com esse, né? Enfim, com o livro ali, marcando e tal. Mas eu nunca fui essa pessoa que, eu tinha papel de carta, mas geralmente eu ficava com os repetidos da minha irmã e da minha prima. Eu nunca tive essa coisa de colecionar e tal. E aí, quando apareceu Divertidamente, fez tanto sentido pra mim, que eu tenho os bonecos de feltro, eu tenho os bonequinhos pequenos, eu tenho estojo, eu tenho caderno. Eu adoro escrever nesse caderno, ó. Eu tenho outros cadernos assim. Então, assim, chegou a hora de eu... Ilane, é por causa do seu trabalho? Não, é porque eu me vi na minha vida, sabe? Como eu me vi na minha vida, eu falei, caraca, preciso. E aí a gente vai falando, voltando aqui pro agora. Colecione coisas, tenha coisas que faz sentido pra você, sabe? Às vezes eu falo assim, às vezes eu ancoro assim, eu falo ansiedade. O que você tá querendo falar? Ansiedade é medo diluído, tá, gente? Você tá com medo de quê? Que medo é esse? Isso é um processo também de focalização, né? A gente focar e buscar nesse corpo que a gente habita as respostas para o nosso dia a dia. Vamos lá. Mas quem dialoga sistemicamente com os conflitos? Quem discute com os medos e discute seus fundamentos e sua coerência? Quem se reúne com as suas mazelas e faz com elas um debate lúcido? Trabalhei em hospital há bastante tempo, né? E aí a gente tinha quando você tiver um ente querido, né, que você passa ligar para receber o boletim é um boletim formal, ok? Que o médico traz do CTI pra gente. E aí esse boletim vai pra central telefônica para falar pra família, esse boletim ele vai pra psicologia, pra assistente social, para aquele boletim padrão ali, para caso a gente tenha que falar de algum paciente, a gente pega o mapa, olha rápido, entende pra lembrar e falar. Mas assim, era maravilhoso quando você liga pra alguém e fala, como é que tá fulano de tal? Tia Berenice, ontem nós falamos na live sobre tia Berenice. Como é que tá tia Berenice? Tia Berenice tá lúcida, orientada, deambulante, estável. E aí, quando a gente pensa em nós, será que a gente tá lúcido, orientado, deambulante? Lúcido, orientado, deambulante? É esse diálogo lúcido que a gente tem que ter. Lúcido, eu tô aqui, eu tô em mim. Eu não tô capturada, eu não tô em coma, eu tô aqui, eu tô em mim. Somos treinados para administrar o ambiente exterior, mas não a fazer a mesa redonda usando o cardápio da arte, da dúvida, da crítica para dar um choque de gestão em nossa mente, para construir janelas paralelas ao lado das janelas traumáticas. Por isso, preservamos por décadas pequenos conflitos, que dirá os grandes. Porque a gente não conversa com a nossa mente, porque a gente não pega a ansiedade, coloca ela na cadeira e dá um chá pra ela, conversa com ela e manda ela ficar quietinha, a gente acaba ferrando com a nossa vida. Ferrando mesmo. Ferrando com a nossa vida. Ferrando com nossos pensamentos. Ferrando com o nosso sono, ferrando com nossos dentes. Muita gente tá com bruxismo hoje, leva a raiva pro travesseiro. Aí, ó, morde.
Achando que é coisa de maluco falar consigo mesmo. Você fala o tempo todo com você. Fala um monte de besteira. Só vive no abismo por causa disso. Na hora de conversar de forma lúcida, você fala que é louco conversar com você? Vamos mudar a visão sobre nós. Loucura é não admitir nossas loucuras. O louco é minha tia Berenice, o louco é minha vovó Chiquinha, o louco é meu marido, o louco é meu pai, o louco, meu amor, com muito amor. Você não é o alecrim dourado, não. Não é alecrim dourado. Você é você, com máscaras e sombras, com luz e noite, com bom e feio. É isso. Tá tudo aí em mim e você. Tudo é um combo. Sabe, ele tem um Itaú de vantagem, ele tem um Itaú de vantagem. Nós somos um Itaú de vantagem. Tá entendendo? Temos defeitos, falhas. Loucura é deixar de conversar francamente com as nossas loucuras. Quando os psicóticos falam consigo, podem causar estranheza no pseudos normais, mas estão exercendo um fenômeno saudável. Que sobrou algo saudável. Então ele começa a dar comandos. E olha aqui, eu trabalho com esquizofrênico também. Teve um que eu treinei essa capacidade de mandar a voz que perturbava ficar quieta. Ei, chega de mentir, eu não tenho nada a esconder. Não vou mais ouvir você, tá me ferrando com a minha vida. A minha vida já não é boa, já tem esse transtorno que eu preciso lidar. Aí o Gabô vai dizer que eu amo Gabô, gente, eu amo Gabô assim, ó. Gabô vai dizer, o mito do normal, ele tá falando de normalidade, né? Ó, normal não, é tudo doido. Ele vai dizer que eu tenho transtorno ou o transtorno me tem. Ele que questiona aqui, eu só li de novo, li outra vez. Agora eu terminei de ler esse aqui. Estou lendo o do TDAH, porque Gabô é TDAH. Então para de dar desculpa para que você é TDAH. Hein? Vamos tratar, vamos fazer o que tem que fazer. Se precisar medicar, vamos medicar. Mas vamos ler quem tá produzindo. Não vamos dizer quem parou, não. Eu prefiro assim. Lânia, você vai ler sobre TDAH, quem parou ou quem tá produzindo? Eu vou ler sobre quem tá produzindo. Eu quero saber, ó. Eu sou formada em PNL, né? Na PNL, a gente fala da modelagem. O que é isso? O que essa pessoa fez de passos para alcançar o que ela quer. Então, assim, se ele é TDAH, Harvard, e conseguiu escrever, eu li 4 livros dele, quer dizer, tô lendo o 4, se ele conseguiu escrever e me ensinar tanto, inclusive ele diz que, às vezes, os transtornos não são transtornos, são efeitos dos traumas que ainda estão ativos, que é a nossa loucura que a gente não senta pra conversar com ela e mandar. Se ele fala isso, e ele é o cara do trauma hoje, ele, o Van de Kolker, o Levine, né? O Iopti lá do Franz Rupert. Como que eu não vou ouvir essa pessoa? Preciso ouvir essa pessoa. Você também tem que ouvir ela. Não fica ouvindo blogueira que fala pra você não comer o dia inteiro e ficar com o abdômen trincado, não, tá? Escuta o que presta. Você pode escolher como que você vai alimentar a sua vida. O que eu vou ver, o que eu vou ouvir, o que eu vou comer. Eu posso escolher, tá bem? Quando os psicóticos falam consigo mesmo, pode causar estranheza no pseudonormais, mas estão exercendo um fenômeno saudável, que sobraram, estão tentando se conectar consigo mesmo, sair do cárcere da solidão, ainda que viaje em seus delírios e alucinações. E olha só, ninguém é louco o tempo todo, ninguém é. A gente oscila, da mesma forma que a gente não é normal o tempo todo. A gente vai e volta. Só que quando voltar pra normalidade não é perfeição não, tá? É o nosso lado mais saudável. Quando a gente voltar pro lado saudável, que a gente possa ter conversas saudáveis com as partes doentias. Falar assim, ei, vocês estão acabando comigo, eu entendo que vocês querem me proteger, mas assim, não tá dando, não tá difícil pra mim. Comece a pensar em você como uma obra-prima que precisa ser cuidada, amparada, abraçada, acolhida. E se acolha. Converse com você.
e abandone os disfarces para curar as suas loucuras. E lembra do Gabor, quando ele diz assim, Lana, eu tenho um diagnóstico. Eu sinto muito. E vamos tratar isso? Vamos tratar. Mas que o seu diagnóstico não te tenha. E que você não faça tudo. Fala assim, isso é meu TDAH. Isso é a minha ansiedade. Isso é... Senão você entra nas emoções instrumentais. Você fica usando as coisas para ter os benefícios que deseja. Isso não é ser adulto. Vamos ser adulto? Beijo grande pra você e até amanhã, tá?